todos muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana, hoje eu tô aqui com o Diógenes e no vídeo de hoje nós vamos começar a nossa nova playlist, que vai ser a Conhecendo Diferentes Espécies de Aves. Então, nada melhor do que começar apresentando a espécie de calopsita. Então a gente vai falar sobre cores de calopsita, que seriam as mutações, vamos falar da onde a calopsita é na natureza, o que ela come na natureza, como que é a personalidade desse tipo de ave, expectativa de vida, e vou dar um breve relato de como é ter uma calopsita para quem não tem. E basicamente o foco é vocês conhecerem a espécie calopsita. Nos próximos vídeos vocês já pediram ararajuba, já pediram cacatualba, então a gente está preparando vídeos muito legais para essa nova playlist. Então bora começar o vídeo de hoje, né, Diógenes? Tão bonitinho! O Diógenes está aqui gravando comigo, então para colaboração desse muso, eu estou aqui com um pouquinho de sementes para ele ficar bem tranquilo. Porque hoje nós vamos gravar alguns vídeos pro canal, né? Então é bom que o Diógenes esteja de bom humor, porque quando o Diógenes está chato, pelo amor de Deus, né, Didi? Então, galera, para começar falando um pouquinho dessa espécie que eu realmente adoro, né, Diógenes? O nome científico da calopsita é Nilpimpus hollandicus, tá? E é uma espécie que foi descoberta há bastante tempo e é originária lá na Austrália. Calopsitas são australianas, então vocês não vão achar calopsitas selvagens no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem Europa, nem China e etc. Então, basicamente, calopsita selvagem só na Austrália. E é uma coisa que eu tenho que deixar claro, porque tem muita gente que realmente não tem essa informação e acha que se soltar calopsita na natureza, ela vai sobreviver. O que é um grande erro e muitas aves acabam morrendo se não são encontradas. Então, para deixar claro, calopsitas são originárias da Austrália. E esses nossos calopsitas, que são as domésticas, que nasceram em solo brasileiro, no meu caso, são totalmente diferentes das aves selvagens. Isso porque na natureza existe a seleção natural, então só sobrevivem as calopsitas que são mais adaptadas àquele meio ambiente e as calopsitas mais fortes. Então não são calopsitas como Diógenes. Tá me tirando? São calopsitas muitas vezes de um tamanho maior, avantajadas, músculo peitoral mais avantajado, anatomicamente nesse sentido, tá? E diferentemente do Diógenes, as calopsitas na natureza elas possuem apenas uma coloração, que é a coloração padrão da espécie, que é a calopsita sem mutação. As calopsitas da natureza elas possuem apenas um padrão de coloração, que é a natural, que é a cinza padrão cara amarela. Essa coloração é a espécie da calopsita sem mutação e que alterem, né, os tipos de cor de penas que essa calopsita pode ter. O Diógenes mesmo, ele é uma calopsita com mutação. Por quê? O Diógenes ele é a cara branca, ó. O Didi é cara branca. O Diógenes é um cinza padrão cara branca. Na natureza, as calopsitas selvagens são cinza, só que o rostinho é amarelo com a bochecha laranja. E a gente tem também essa mutação no Brasil e em outros lugares do mundo. A questão é que as nossas aves domésticas, nascidas em cativeiro, elas não têm nada a ver com a calopsita selvagem. Porque, para começar, a calopsita selvagem, ela tem a seleção natural. Ou seja, as calopsitas que conseguem se reproduzir em natureza são os animais mais adaptados, os animais, entre aspas, mais fortes e que conseguem achar alimento por gerações. Porque, querendo ou não, esse tipo de animal, eles são ensinados pelos pais. Então, você só tem uma família bem-sucedida de calopsitas na natureza se você tem os pais inteligentes que conseguem mostrar o caminho das pedras para os filhotes. Isso faz parte da natureza dos psitacídeos, tá? Então, como eu já expliquei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E na natureza não é comum de nós termos mutações de calopsita. O Diógenes, por exemplo, ele é um cara branca. Você muito dificilmente vai ver uma calopsita adulta cara branca na natureza. E isso acontece muito esporadicamente, muito raramente. E não só cara branca, mas outras mutações podem aparecer. Mas essas aves não costumam sobreviver. Isso por quê? Esse tipo de animal é uma presa na natureza. Querendo ou não, as calopsitas são aves de pequeno porte e muitas vezes são predadas por aves de rapina. Aves de rapina entra aí as águias, gaviões, falcões e assim vai. Esse tipo de ave predatória, ela busca sempre o indivíduo mais fraco entre o bando. E as calopsitas, por serem presas pequenas e numerosas, a proteção delas na natureza é basicamente o voo em rebanho, tá bom? É como se você fosse uma zebra ou um gnu na África ou uma sardinha, que são animais que se protegem em cardume, em rebanho, em grupo. Então, quanto mais indivíduos iguais da mesma espécie,
mais protegidos eles estão, porque é uma manada de bicho igual e aí o predador não consegue escolher um direito. Esse é o conceito de estratégia desse tipo de animal fugir. Só que quando você tem uma calopsita que nasceu com uma mutação, por exemplo, o Diógenes, que é um cara branca, ele já se torna diferente dos demais. Então você tem um monte de calopsita cinza, cara amarela, mas só que aí, pum, um cinza, cara branca. Ou, nossa, uma calopsita inteira amarela, de olho vermelho, que é um lutino, por exemplo. E o que acontece? Muitos desses animais nem chegam à idade adulta, porque o padrão de penas deles, por serem diferentes, atrai muitas vezes os predadores que falam: esse bicho tá esquisito, ele provavelmente deve estar doente, ele tem alguma coisa, então eu vou tentar predar ele. Então é por isso que vocês não costumarão ver animais com mutações, com cores diferentes do padrão na natureza, lá na Austrália, tá? Outras informações a respeito da calopsita. Na natureza, eles são granívoros, então basicamente você vai ter essas aves voando em grandes bandos e eles normalmente pousam no chão para comer as sementes das gramíneas que ficam no chão, tá? As espécies de gramíneas da Austrália não tem nada a ver com as espécies de gramíneas do Brasil, então é muito difícil você conseguir reproduzir a alimentação que eles têm na natureza em cativeiro e é por isso que a gente já explicou que a base da dieta aqui em cativeiro deve ser a ração extrusada. Se você ainda não conhece essa ração, se você quer aprender mais, o link do vídeo está aqui em cima, tá? Em princípio, na natureza, eles comem principalmente as sementes dessas plantas rasteiras da vegetação local. Eles também costumam comer na natureza o sorgo, que é uma semente muito comum, mas também, como a Austrália é um país que é muito forte na plantação, no agro, né? Essas calopsitas já foram observadas comendo grãos de plantação, principalmente o sorgo. Tá bom? E Didi? Além disso, é claro, esse tipo de psitacídeo, eles podem se comer brotinhos, pequenos brotos e pequenos insetos, isso na natureza, em menor quantidade do que outras espécies de aves, tá? Como eu disse, a espécie é granívora e não insetívora. Então a maior parte da dieta da calopsita na natureza são grãos e não insetos, como é o caso, sei lá, de um bem-te-vi aqui no Brasil. Falando ainda das calopsitas, eles são animais monogâmicos na natureza, ou seja, o macho corteja a fêmea, escolhe uma fêmea para o resto da vida e a fêmea escolhe um macho para o resto da vida. Muito dificilmente você vai ver essa ave com comportamento de poligamia na natureza, ou seja, um macho e uma fêmea se misturando com um monte de macho, um monte de fêmea diferente. Não, na natureza eles normalmente se estabelecem em casais e que são muito fiéis um ao outro. Já em cativeiro, né, Diógenes? Em cativeiro o negócio corre solto, né? Em cativeiro, normalmente, o macho e a fêmea, eles acabam trocando de parceiro. Isso é bem comum de acontecer, de um macho ou de uma fêmea enjoar do seu parceiro e querer o parceiro do outro casal. Isso é muito comum de acontecer em cativeiro, não só aqui na minha casa, mas muitas pessoas comentam isso. A princípio, a melhor forma de você criar uma calopsita, de ter ela na sua casa, é que você tenha mais de um indivíduo. Por quê? Esses animais são gregários e também, né, costumam ter um parceiro. Então, na cabecinha da calopsita, é muito melhor para ela ter algum semelhante da espécie na casa do que ela viver sozinha. É claro que existe exceção de que se você for uma pessoa que vive muito tempo na sua casa e está sempre presente, você suprir essa necessidade de bando da sua calopsita, sendo o principal parceiro da sua calopsita, tá? Mas isso é um caso à parte no mundo das aves. Outra questão também é que na natureza e também em cativeiro, né, tanto o macho quanto a fêmea são responsáveis por criarem os filhotes. Ou seja, eles vão lá, eles cruzam, a fêmea bota os ovos e os dois revezam desde o choco dos ovos até a criação dos filhotinhos. Então, normalmente, você vai ter o macho chocando de manhã e a fêmea chocando de noite. E depois que os filhotes nascem, tanto o macho quanto a fêmea levam comida para os filhotes. Então não cometam o erro de tirar o macho da gaiola, por exemplo, e só deixar a fêmea cuidando dos filhotes. Isso é um comportamento totalmente inadequado porque a espécie em si cria os filhotes juntos, tá? E que é uma exceção à regra muitas espécies de animais. As calopsitas, assim como outros psitacídeos, têm o costume de criar os filhotes em casais, tá bom? Não é como, por exemplo, um leopardo, que a fêmea cria os filhotes sozinhos, ou como uma égua que cria o potrinho sozinho. Não. As calopsitas, os papais calopsita ajudam, né, Didi? O Diógenes, cadê o Diógenes? Tão bonitinho. É, Didi, você. Outra curiosidade também das calopsitas é que a primeira mutação a surgir em cativeiro foi a mutação Arlequim, que é aquela mutação que o padrão de penas é justamente não ter padrão, não ter padrão de penas. Ninguém precisa de padrão.
Ou seja, você pode ter uma pena cinza no meio da testa, uma pena cinza no meio da barriga, uma pena cinza no meio das costas, ou uma pena amarela, uma pena branca em qualquer lugar do corpo. Essa é a característica da mutação Arlequim, sem padrão de penas. O que eu quero dizer com isso? Normalmente o padrão é esse do Diógenes. As asas com a pena branca na margem e a cabecinha, né, branca ou colorida se for um cara amarela. Já quando a calopsita é um Arlequim, você não vê essa divisão de colorações. Você pode ter uma calopsita que seja toda branca com um pontinho cinza ou toda amarela com um pontinho cinza, ou ao mesmo tempo uma calopsita muito parecida com o Diógenes, só que tem o topete branco, por exemplo. Isso aí é um Arlequim. Então a gente tem vários tipos de Arlequim, que seriam o Arlequim clean, o Arlequim heavy, que é o Arlequim pesado, né, que tem mais manchas pretas do que manchas brancas, e assim vai. Tem várias classificações de Arlequim, eu não vou entrar nesse âmbito agora. A segunda mutação que surgiu em cativeiro foi a mutação lutino, que é aquele amarelinho do olho vermelho clássico, e que para fixar esse padrão a gente teve muitos cruzamentos endogâmicos, ou seja, cruzar aquela calopsita lutina com um parente dela. Por quê? Para você ter a expressão desse gene, que provavelmente era um gene recessivo. E o que aconteceu? Você teve a transmissão dessa característica, né, da cor lutina, mas ao mesmo tempo a gente tem outras características que não são tão positivas assim e que foram transmitidas para esses descendentes. A mais comum é a carequinha dos lutinos. A carequinha é muito comum nessa mutação de ave. Além de que também os lutinos normalmente são aves menores e que têm a tendência a ficarem doentes mais fáceis, tá bom? Mais fácil. Né, Didi? Né, o meu pombinho. O Diógenes, teu bonitinho Didi. Fora essas duas mutações, depois a gente foi surgindo outras mutações, né? A mais recente, se eu não me engano, teve o prata dominante e também teve a mutação esmeralda, que a gente não tem aqui no Brasil, pelo que eu saiba. As mutações mais comuns que você vai achar aqui no Brasil são o cara branca, que é o Diógenes, você também tem o lutino cara branca, que é o albino, você tem o lutino amarelinho normal, temos os arlequins, prata recessivo, prata dominante, fulvo bronze, pastel face, cream face, bochecha amarela, canela e pérola. Essas são as mutações mais comuns que a gente tem aqui no Brasil. Lá no exterior eles possuem criações com outras mutações, por exemplo a mutação esmeralda, que não é comum aqui, tá? Então eu não vou entrar nesse âmbito. Fora essas mutações tem mais outras, mas que como a gente não tem aqui no Brasil, eu não vou me aprofundar, tá bom? Outra característica também da espécie é o dimorfismo sexual. Tem muitas pessoas que acabam se confundindo em relação a isso, falando: ah, não tem como você saber quem é macho e quem é fêmea só de você olhar para a calopsita. Eu discordo e concordo em partes, tá? Por quê? Tem mutações de calopsita que você consegue sim identificar quem é o macho e quem é a fêmea. E também na natureza nós temos dimorfismo sexual visível. Por exemplo, o padrão cinza cara amarela padrão, que é o da natureza. Nós temos dimorfismo sexual dessas aves com 1 ano de idade. 1 ano de idade é quando a calopsita entra em maturidade sexual, ou seja, é o momento que ela está apta a se reproduzir. E com 1 ano de idade, na natureza, e também, por exemplo, no caso do Diógenes, a gente consegue saber quem é o macho e quem é a fêmea. Na natureza, assim como o Didi, o macho ele é inteiro cinza, com a margem da asa branca e com a cabeça com uma cor diferenciada. O Diógenes, por ter a mutação cara branca, ele tem o rostinho todo branco. Esse rostinho todo branco só surge com 1 ano de idade. E na natureza, como as calopsitas são quase iguais ao Diógenes, no caso são cara amarela, o macho ele vai ser cinza com a margem da asa branca, só que a cabeça do macho vai ser inteira amarela com a bochecha laranja. E as fêmeas, com 1 ano de idade, elas permanecem com a mesma coloração de quando elas eram filhotes. Então uma fêmea de calopsita, ela vai ser toda cinza com a bochecha laranja, ela não vai ter a cara toda amarela. Esse é o dimorfismo sexual na natureza deles, tá? Mas também a gente tem outras características, como por exemplo, as listras do rabo. Eu não sei se o Didi vai deixar eu pegar ele, ó. Didi, vem cá. Cadê o Diógenes? Cadê o pombinho? Ah não, assim não. Eu não quero! Tá bom, ele não quer. Mas basicamente, ó, não sei se dá pra ver, embaixo da cauda do Diógenes é inteiro cinza escuro. A fêmea de calopsita adulta, ela possui listras amarelas, ou no caso do cara branca, listras brancas na cauda. Isso a fêmea, tá bom? Apenas a fêmea com 1 ano de idade vai manter as listras e o rostinho dela vai continuar cinza. Esse é o principal dimorfismo sexual, tanto na calopsita, a cara amarela padrão, quanto o cara branca padrão, tá? Fora essas duas cores
cores de calopsita, a gente também tem o pérola, que dá pra você saber, como eu já expliquei no nosso vídeo de mutações, vou também deixar o link aqui em cima, mas fora essas mutações, não tem como saber só de bater o olho. Aí pra você saber o sexo da sua calopsita, a gente tem outras técnicas, que eu também já tenho um vídeo, vou deixar o link também aqui em cima, tá bom? Basicamente, né, Didi, é uma característica muito importante na natureza, mas os filhotes de calopsita nascem iguais. Então o machinho de calopsita da natureza, assim como a mutação do Diógenes, ele nasce igual à fêmea. Então quando ele é filhote, você não sabe diferenciar quem é o macho e quem é a fêmea. E tem muita gente aqui no canal que achou que o Diógenes fosse fêmea nos vídeos lá do passado. Por quê? O Diógenes, quando ele era filhote, ele era inteirinho cinza. O rostinho era cinza. Isso é uma característica tanto de macho quanto de fêmea quando são filhotes. Mas depois de 1 ano de idade, o macho ele fica com o rostinho todo colorido e a fêmea com o rostinho todo cinza. Mas não se enganem, não se confundam. Se a sua calopsita é de outra cor, outra mutação, um arlequim, por exemplo, essa regra já não vale, tá bom? O macho e a fêmea vão ser iguais depois de 1 ano de idade. E aí a gente tem que usar outros métodos para diferenciar, né, Didi? Meu Diógenes. Agora falando um pouquinho da personalidade dessa espécie. O que eu percebo na prática e o que muitas pessoas me relatam é que o macho da calopsita, ele é mais amigável e mais fácil de amansar do que a fêmea. A fêmea, ela também fica mansa, ela é muito boazinha, só que a fêmea ela é mais ciumenta do que o macho. No geral, os machinhos, eles são mais de todo mundo, eles são mais zoeirinhos. O Diógenes mesmo, ele é super manso comigo e ele é o meu puxadorzinho. Ao mesmo tempo, o Diógenes, ele gosta de brincar, ele gosta de cantar. Não sei se ele vai cantar agora, mas... personalidade deles, tá? Normalmente o que eu vejo, o macho ele é mais carente do que a fêmea, isso com o dono dele, tá? O Diógenes mesmo, ele pede carinho o tempo todo, o Jeruzinho, o Nath, carinho o tempo todo, e diferente da fêmea, a fêmea também pede carinho, só que a fêmea ela é mais sistemática, ela gosta de carinho na hora dela e o carinho do jeito dela. O macho ele já é mais dado, ele não tá nem aí do jeito que você faz carinho nele, você pode fazer assim, ó, que não tá nem aí. Se eu fizesse isso na queixa, a queixa me matar, entendeu? Outra característica também da personalidade. Eles são animais que gostam de atenção, mas ao mesmo tempo é uma espécie que é mais independente. Se você deixa a sua calopsita com brinquedo ou sua calopsita com o parceirinho dela, é um animal que ele fica muito bem sozinho. Não que ele não goste do dono, ele gosta do contato com o dono, mas é uma espécie mais independente. Você pode, por exemplo, passar o dia inteiro trabalhando e a calopsita vai ser um animal que dificilmente vai desenvolver um quadro de depressão. Como a gente vê, por exemplo, em papagaio do Congo, em ararajuba, que são espécies mais dependentes do tutor, tá? A calopsita é mais independente, sim. Sobre comportamento durante o dia. São animais diurnos, ou seja, eles acordam quando o sol nasce e eles vão dormir quando o sol se põe. Então, eles têm o costume de acordar perto de 5h30, 6 horas da manhã todos os dias e vão dormir perto de 6 horas da tarde. E os machos são os únicos da espécie que costumam a cantar. É muito difícil você ter uma fêmea que canta, mas ocorrem, tá? É exceção à regra, mas tem fêmeas que cantam, mas o padrão da espécie é apenas o macho cantar. O Diógenes, ele é mais tímido, ele não é de cantar tanto quanto o Jeruzinho, né, Didi? Mas o Diógenes canta muito bonitinho. E eles aprendem, viu? Você coloca, por exemplo, o hino do Corinthians, coloca Vivaldi, coloca qualquer música de assoviar, eles vão escutar e vão aprender. O Didi, ele sabe família Adams e fazer fio-fio. Agora eu tô tentando ensinar pra ele que a Maria roubou pão na casa do João, mas por enquanto o Diógenes não pegou essa aí inteira, né, Didi? Oh, meu pombinho. Referente à calopsita como animal pet, são excelentes mascotes, tá? Eu mesmo indico calopsita para criança, diferentemente de agapornis. O agapornis também é um bom animal, só que o agapornis ele é mais temperamental. É um animal que, principalmente se for a fêmea do agapornis, é um bichinho que ele acaba bicando de vez em quando ele é contrariado, por conta da personalidade dominante do agapornis, tá? A calopsita, ela já é mais tranquila nesse sentido, eles são mais tolerantes do que outras espécies. E se você nunca teve ave e quer ter ave, uma ave mansa, eu super indico uma calopsita. E eu tenho fraco por calopsitas macho, tá? O Diógenes mesmo, ele é grudado comigo, ele é o meu amorzinho, né, Didi? E o macho, como eu disse, ele é bem carinhoso, ele sempre pede carinho. O Diógenes.
Falando de expectativa de vida, em cativeiro o padrão é viver de 15 a 20 anos, desde que tenha uma saúde adequada e uma alimentação adequada, tá, gente? A alimentação baseada em apenas sementes, como isso aqui, ó, não é o adequado. Essas sementes aqui são só aperitivo pro Diógenes colaborar, tá? É a forma de adestramento dele para também ajudar a gravar o vídeo, mas ele não come isso aqui todo dia. As sementes de mix de semente não devem ser a base da dieta. Se você quer ter uma calopsita que viva os seus 15, 20 anos, você tem que ter sim uma qualidade de vida, tanto de gaiola, quanto de costumes naturais, como de alimentação. O Diógenes tem asa comprida, então ele voa, mas também a gente não solta ele a voo livre, porque eu não confio, sabe? Outras questões também. A calopsita na natureza, ela vive em média de 10 a 15 anos e em cativeiro de 15 a 20, desde que seja bem cuidada, né, Diógenes? Didi, o valor de uma calopsita. A gente tem calopsita sendo vendida a partir de R$80 e até calopsitas que custam mais de R$5.000, tá? Basicamente, você vai ter uma calopsita mais cara a partir da mutação fulvo bronze. Fulvo bronze custa em média 400, 350. Resolveu cantar, Referente a porte de calopsita, você tem de calopsitas de 60 gramas e calopsitas de até 120 gramas. O Diógenes, ele tá pesando, se eu não me engano, 110. Então é uma calopsita porte grande, se vocês olharem assim, é uma ave que parece... Eu falo pra ele que ele é o meu pombinho, que ele parece um pombo pra mim. Mas você tem diversos tamanhos de calopsita. O importante não é bem o tamanho, mas sim se esse animal tá gordo, ou tá magro, ou tá no score corporal ideal. Então pra você saber isso, leve a sua calopsita no veterinário, tá bom? É sempre interessante vocês levarem a ave como check-up, quando a sua calopsita todo ano faz um check-up de exame de sangue, principalmente, exame de fezes. E também, se você é novo nesse universo, é muito importante que você faça uma consulta de orientação quando você adquirir sua calopsita, para o veterinário te explicar tudo referente a cuidado dentro de casa, a profilaxia de doenças, prevenção, né? Então sempre marque uma consulta de orientação com o seu veterinário. Não vejo a hora de poder atender os meus pacientes, né, Diógenes? Para quem não sabe, eu sou estudante veterinária, eu estou no meu último ano de medicina veterinária e esse é o ano do TCC. Pretendo fazer o meu TCC referente a calopsitas, a aves no geral. Então, quem sabe, em breve vocês não leem o meu trabalho de conclusão de curso, tá? Referente, o que mais, Diógenes? A gastos. Uma calopsita, a alimentação de estrusada, ela custa em média de 30 a 40 reais o pacote por mês. Isso um pacote de 300 gramas para uma calopsita só, tá bom? A calopsita, ela come em média de 10 a 15 gramas de ração todos os dias. Então, um pacotinho de 300 gramas dá certinho para um mês, tá? E aí vai ser o gasto principal que você vai ter todos os meses. Outra questão também é a gaiola. Uma gaiola boa começa a custar a partir de 300, 350 reais. E brinquedinhos para calopsita, que aí varia da sua região. Mas é sempre muito interessante você investir em enriquecimento ambiental para eles e principalmente a alimentação natural, como verduras, vegetais e algumas frutas e fontes de alimento de proteína animal. Ai, ai, Diógenes, meu pombinho. No caso das calopsitas, a espécie, ela normalmente come muito mais verduras do que legumes e frutas, tá? Então, se você quer fazer uma dieta adequada para sua calopsita, o correto é que você alimente ela todos os dias com a ração extrusada e toda semana você ofereça pelo menos 3 tipos de verdura. Além de que você pode colocar também legumes, como pepino, como cenoura, beterraba, abobrinha. E também, uma vez por semana, alguma frutinha, por exemplo, a maçã, eles adoram. Mamão também comem. A espécie em si não é tão fã assim de fruta, tá? Então não fique chateado se a sua calopsita não gosta de nenhuma fruta, é algo comum de acontecer. E fora isso, vocês podem dar aperitivos, como a pipoca sem sal e sem óleo, como o tenebrio, o ovo cozido a cada 15 dias, milho cozido. Tem vários alimentos que vocês podem dar para a calopsita de vocês se manter saudável. Gente, essa então foi a apresentação da calopsita. Espero muito que vocês tenham gostado. Escrevam aqui nos comentários qual é a próxima espécie de ave que vocês querem conhecer. Eu vou tentar fazer um geralzão, como eu trouxe hoje, falar de onde a espécie é, como ela vive, expectativa de vida, custos e etc, tá? Sobre a parte de como é ter esse animal como pet, obviamente que eu não tenho todas as espécies na minha casa, mas as espécies que eu já tive ou eu já tive contato, eu converso com vocês também, tá bom?
É isso, né, Diógenes? Se vocês querem adquirir o seu protetor de ombros contra fezes, pó de penas e arranhão de calopsita nos ombros, a gente está vendendo agora pelo Mercado Livre. Então o link do Mercado Livre está aqui na descrição do vídeo, tá? Não se esqueça de nos seguir no nosso Instagram, Sítio das Calopsitas, que lá nós colocamos conteúdos com mais frequência do que aqui no YouTube. Então é isso, gente. Um beijinho da Diógenes. Um beijinho pra vocês e tchau, tchau. O meu pombinho, pombinho.